No coração da floresta amazônica, onde as pegadas da humanidade vão se apagando, lendas de civilizações antigas, criaturas míticas e enigmas não resolvidos ainda pairam no ar, como promessas selvagens esperando para serem desvendadas. Então, venha conosco enquanto atravessamos esses territórios desconhecidos, encaramos lendas de criaturas míticas e revelamos 15 registros na selva amazônica que ninguém consegue explicar. Número 15. Anaconda gigante. Em Kansas City, Missouri, vive uma serpente de proporções impressionantes chamada Medusa. Este réptil incrível garantiu seu lugar no Guinness World Records como a maior cobra já mantida em cativeiro, com impressionantes 7 metros e 69 centímetros de comprimento. Embora a Medusa seja a mais longa em cativeiro, a sucuri verde reina soberana como a mais pesada, robusta e longa serpente nativa da América do Sul e da floresta amazônica. Alex, um mergulhador intrépido apaixonado por exploração, sempre foi fascinado pelo misterioso reino do rio Amazonas. Encantado pelas histórias de sua extraordinária biodiversidade, Alex sonhava em encontrar uma sucuri verde. Em uma de suas aventuras no fundo do rio, ele teve a sorte de registrar um encontro impressionante, a maior sucuri que já vira. À medida que descia, a água ficava mais calma e a visibilidade melhorava, revelando cardumes de peixes coloridos e plantas exóticas dançando com a corrente. Então, uma sombra colossal deslizou pela água. Era a sucuri verde, movendo-se com graça e poder. Determinado a capturar aquele momento único, Alex manteve sua câmera firme, seguindo cada movimento da serpente. As escamas esmeralda brilhavam sob os raios de sol que atravessavam a densa copa. Surpreendentemente, a cobra parecia indiferente à presença dele, continuando sua jornada tranquila pelo rio. Presenciar algo assim, em primeira mão, é um privilégio raro. Número 14. O Rio Fervente. Nas profundezas da floresta amazônica existe um rio chamado Xanay-Timpixca, famoso por suas águas misteriosamente ferventes. Localizado no Peru, este rio desperta a curiosidade de cientistas e aventureiros, pois é tão quente que mata qualquer animal que cair nele. Até o ano de 2011, muitos pensavam que o rio era apenas uma lenda, até que vídeos começaram a surgir comprovando sua existência. O Xanay-Timpixca tem cerca de 9 quilômetros de extensão e apresenta características únicas. Começa como um riacho frio, aquece gradualmente e esfria um pouco à noite. Na parte mais quente, a temperatura é tão extrema que pequenos animais fervem ao cair na água. Várias teorias tentaram explicar sua origem. Uma delas atribuía a um vulcão, outra a fontes de água subterrânea e uma terceira a um acidente em um campo de petróleo. Esta última preocupava ambientalistas. Contudo, estudos provaram que o fenômeno é natural, sendo o calor oriundo do gradiente geotérmico da Terra. A água da chuva penetra profundamente no solo da floresta e aquece à medida que desce pelas camadas da crosta terrestre, emergindo novamente através de fontes termais. Esse fenômeno geológico, biológico e cultural é único e merece ser protegido, especialmente diante da ameaça crescente do desmatamento. Número 13. Aranha gigante. Essa descoberta incrível pode causar arrepios, especialmente para quem tem medo de aranhas. A vasta e misteriosa floresta amazônica sempre foi um tesouro de surpresas para os cientistas, revelando criaturas estranhas e fascinantes. Entre elas, a aranha Golias, comedora de pássaros, se destaca como uma das mais assustadoras. Só de ouvir seu nome já dá calafrios, não é? Esta aranha é tão imensa que pode capturar e devorar aves, conquistando o título de maior tarântula do planeta. Seu tamanho impressionante pode chegar a 13 centímetros de comprimento corporal, algo comparável à altura de um filhote de elefante no mundo das aranhas. Pesando até 170 gramas, a Golias possui pernas que podem se estender por quase 30 centímetros e hábitos alimentares de dar medo. Além de insetos, ela se alimenta de pequenos anfíbios e até roedores. No entanto, devido à forma de seu corpo, ela não consegue ingerir sólidos. Em vez disso, injeta toxinas potentes através de suas presas afiadas, liquefazendo suas vítimas ainda vivas e então sugando seus fluidos internos. Apesar de ter uma visão bastante limitada, ela conta com pelos sensíveis em suas pernas, que detectam vibrações e ameaças no ambiente. Se sentir ameaçada, a aranha esfrega as pernas e lança pelos urticantes no ar. Esses minúsculos fios possuem farpas que causam grande desconforto na pele e olhos dos predadores. Embora esses pelos não sejam fatais para os seres humanos,
podem provocar irritação severa. Portanto, é melhor manter distância segura dessa criatura fascinante. Número 12. Árvore que caminha. Escondida nas profundezas verdes da floresta, um fenômeno desconcertante surpreende até os aventureiros mais destemidos. Árvores que caminham. Sim, você ouviu direito. Imagine árvores semelhantes, ausentes das histórias de J.R.R. Tolkien, embarcando em suas próprias jornadas fascinantes. À medida que a erosão desgasta o solo sob seus troncos robustos, essas árvores extraordinárias desenvolvem novas raízes alongadas que se estendem em busca de solo mais firme. Esses arrojados prolongamentos podem alcançar impressionantes 20 metros de distância enquanto a árvore procura estabilidade. As raízes antigas, que antes sustentavam a árvore, acabam se transformando em pontes suspensas, criando uma cena de tirar o fôlego. Paciente e determinada, a árvore vai inclinando-se gradualmente em direção às suas novas raízes, migrando lentamente para um novo local mais seguro, em busca de melhor exposição ao sol e estabilidade ambiental. Essa viagem desafiadora pode levar alguns anos, demonstrando uma resiliência impressionante. Infelizmente, nem mesmo sua habilidade de mover-se lentamente é suficiente para escapar do triste destino de serem derrubadas pelas mãos humanas. Mesmo assim, em apenas um ano, essas árvores conseguem se deslocar incríveis 20 metros. Imagine voltar a um local e descobrir que aquela árvore majestosa simplesmente desapareceu, movendo-se como se guiada por forças invisíveis. Número 11. Baleia no meio da floresta. No Brasil, biólogos ficaram atônitos ao descobrir algo incomum em uma ilha remota perto do rio Amazonas. Uma baleia jubarte. Isso foi extremamente surpreendente, já que essas baleias vivem normalmente nas águas geladas da Antártida. O que chamou a atenção dos cientistas foram urubus circulando acima de uma árvore de mangue muito alta. Intrigados, decidiram investigar e se depararam com o corpo de uma baleia jubarte de quase 8 metros de comprimento, preso em meio à vegetação espessa, a cerca de 15 metros da costa. Autoridades confirmaram que a baleia havia morrido por causas naturais poucos dias antes. Essa descoberta desconcertou os especialistas, já que, durante o verão, milhares de baleias jubarte migram para o sul em direção à Antártida e encontrar uma tão longe de seu habitat natural, cerca de 6.400 quilômetros de distância, foi um verdadeiro mistério. Mesmo com a dificuldade de acesso e o tamanho do animal, os biólogos conseguiram coletar amostras para análise durante a maré baixa, embora o corpo inteiro não pudesse ser removido. Algumas teorias foram levantadas, como emalhamento em redes de pesca ou colisão com embarcações, mas nada foi comprovado. Ainda assim, essa intrigante presença no coração da selva aguçou a curiosidade dos cientistas, impulsionando novas investigações sobre os mistérios da natureza. Número 10. Criatura estranha avistada na praia. Um evento verdadeiramente extraordinário e intrigante tomou conta da imaginação popular quando uma criatura branca de aparência incomum emergiu misteriosamente das profundezas do oceano e foi encontrada repousando em uma bela praia próxima à exuberante floresta amazônica. Este acontecimento inusitado foi capturado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais e por diversos sites de notícias, despertando tanto fascínio quanto perplexidade em todo o mundo. As imagens registradas mostram a criatura branca deitada de maneira imóvel sobre a areia dourada, provocando uma mistura de desconforto, fascinação e muita curiosidade entre todos aqueles que a avistaram. Sem qualquer identificação imediata, a criatura foi comparada a seres de ficção científica ou até mesmo a uma possível nova espécie marinha, jamais catalogada pela ciência. Rapidamente a notícia se espalhou globalmente, gerando debates intensos e teorias variadas que inflamaram ainda mais a imaginação coletiva. Cientistas, biólogos marinhos e pesquisadores renomados passaram a estudar o vídeo cuidadosamente, na esperança de decifrar a verdadeira natureza do estranho ser. Utilizando seu profundo conhecimento sobre o ecossistema marinho e a biodiversidade amazônica, esses especialistas embarcaram em uma investigação minuciosa. As primeiras análises cautelosas sugeriram que poderia se tratar de uma nova espécie, talvez adaptada a condições extremas e ainda desconhecida pela ciência moderna. Apesar dessa empolgante hipótese, também surgiram teorias mais conservadoras, propondo que a criatura poderia ser uma espécie já conhecida, mas que teria aparecido em uma forma extraordinariamente alterada. Independentemente da origem, o caso permaneceu cercado de mistério,
mantendo o público ansioso por respostas e alimentando a curiosidade científica. Número 9. Aranha do cercado de seda da floresta amazônica. Em 2003, um estudante chamado Troy Alexander fez uma descoberta absolutamente intrigante nas profundezas da floresta tropical. Ele registrou imagens de uma estrutura peculiar que rapidamente se tornou um enigma viral na internet. A estranha formação foi apelidada de Stonehenge, uma alusão ao famoso monumento britânico Stonehenge, mas feita inteiramente de seda. Inicialmente, ninguém sabia ao certo o que era aquela estrutura enigmática. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser um tipo de fungo raro ou mesmo uma brincadeira elaborada. No entanto, cientistas e entomologistas decidiram investigar a fundo para tentar decifrar o mistério que tanto intrigava o público. Durante as explorações, a equipe ficou impressionada ao encontrar mais de 45 dessas construções misteriosas espalhadas ao longo de uma trilha escondida na floresta. Dedicaram muitas horas, observando pacientemente essas estruturas durante o dia e a noite, desmontando algumas delas cuidadosamente para entender melhor sua composição e propósito. Após estudos detalhados, eles confirmaram que eram feitas por aranhas, o que já era surpreendente por si só. Ainda mais fascinante foi descobrir que cada estrutura protegia apenas um único ovo, uma estratégia extremamente incomum entre as aranhas, que normalmente depositam dezenas ou até centenas de ovos de uma vez. Embora não tenham conseguido identificar precisamente a espécie responsável, os cientistas descobriram que o cercado de seda agia como uma armadilha contra formigas predadoras. As linhas pegajosas serviam como uma barreira de proteção, dificultando o acesso ao precioso ovo no centro. Outro fato curioso revelado foi que essas estruturas só aparecem em florestas chamadas sucessionais, áreas ricas em árvores jovens e bambus. Um padrão semelhante também foi observado no Equador, sugerindo que as misteriosas aranhas possuem preferência por este tipo específico de habitat. Número 8. Beleza mortal. Imagine viver em um mundo onde a pura beleza de uma criatura representa um perigo mortal. É exatamente isso que acontece com a impressionante rã dardo venenosa. Apesar de seu pequeno tamanho, apenas alguns centímetros de comprimento, essa pequena maravilha da natureza é uma das criaturas mais venenosas do planeta. Essas rãs exibem uma explosão de cores vibrantes como vermelho, laranja, amarelo e verde, parecendo verdadeiras joias vivas. No entanto, essas cores intensas são mais do que simples ornamentação. São um aviso claro e direto aos predadores de que ali reside um perigo letal. A toxina presente na pele dessas rãs é tão poderosa que apenas 2,5 gramas seriam suficientes para matar um adulto humano. É uma defesa natural extraordinária, criada por meio da alimentação. As rãs não produzem o veneno por si mesmas, mas sim o adquirem ao consumir formigas venenosas específicas, armazenando e transformando as toxinas em sua própria pele. Diversas culturas indígenas, como o Chocó, da Colômbia, descobriram há séculos como utilizar essa habilidade a seu favor. Eles passaram a revestir as pontas de seus dardos de caça com o veneno da rã, aumentando drasticamente a eficácia em suas caçadas. Durante o dia, essas rãs podem ser vistas em plena atividade, explorando o solo da floresta em busca de refúgio sob pedras, musgos ou próximos a riachos. Algumas vezes, surpreendentemente, elas sobem até as copas das árvores, deixando os observadores maravilhados com sua versatilidade. A rã dardo venenosa é uma prova viva de que, na natureza, a beleza pode ser tanto uma maravilha quanto um aviso fatal. Número 7. Antiga Amazônia revela história surpreendente. Pesquisas recentes trouxeram uma revolução no que sabíamos sobre a floresta amazônica. Antes, o pensamento predominante era que a região era praticamente intocada e inabitada, até a chegada dos colonizadores europeus. Contudo, novas evidências mostram que milhões de pessoas viveram e prosperaram na Amazônia muito antes desse contato. Cientistas analisaram 81 locais diferentes na bacia do Alto Tapajós, descobrindo uma variedade impressionante de assentamentos. Alguns eram pequenas aldeias de apenas 30 metros de largura, enquanto outros cobriam vastas áreas de até 100 hectares. Essas descobertas desafiam completamente as ideias anteriores sobre a ocupação da floresta. Utilizando imagens de satélite e técnicas modernas de arqueologia, os pesquisadores encontraram sinais claros de habitação humana,
como valas defensivas, estradas afundadas e superfícies planas que sugerem construção de casas. Em 24 desses locais, os dados foram confirmados presencialmente, reforçando as conclusões obtidas via satélite. Foram encontrados fragmentos de cerâmica, ferramentas de pedra polida e, mais fascinante ainda, amostras de terra preta. Um tipo de solo extremamente fértil, criado intencionalmente por essas antigas civilizações para sustentar a agricultura. Datações de carbono indicam que alguns desses assentamentos existiram entre os anos de 1410 e 1460, sendo contemporâneos de outros grandes centros indígenas na América do Sul. Modelos atuais sugerem que entre 500 mil e 1 milhão de pessoas viviam na parte sul da Amazônia naquela época. A chegada dos europeus, trazendo doenças devastadoras, causou o colapso dessas sociedades, mas seus legados permanecem gravados no solo e na cultura. Com base nessas novas evidências, acredita-se que existam mais de 1.300 sítios arqueológicos espalhados por cerca de 400 mil quilômetros quadrados, dos quais apenas 40% foram localizados até hoje. A história da Amazônia, claramente, ainda guarda muitos segredos esperando para serem revelados. Número 6. Poeira do Saara sustenta a floresta amazônica. À primeira vista, parece difícil imaginar que duas regiões tão distintas e distantes como o deserto do Saara e a floresta amazônica possam ter qualquer tipo de ligação. De um lado, o Saara com suas vastas dunas douradas e clima extremamente árido. Do outro, a Amazônia, com seu verde exuberante e uma biodiversidade que parece infinita. No entanto, a ciência revelou uma conexão vital entre esses dois ecossistemas aparentemente opostos. Essa ligação se dá através da poeira. Fortes ventos sazonais levantam partículas do solo seco e rico em minerais do Saara, carregando-as através do Oceano Atlântico até atingirem o solo fértil da floresta amazônica. Essa poeira, riquíssima em nutrientes como fósforo, é essencial para o crescimento e a manutenção da vegetação tropical. Pesquisadores conseguiram medir essa transferência monumental de material utilizando dados do satélite Calypso da NASA. Segundo as medições, uma média impressionante de 182 milhões de toneladas de poeira atravessa o Atlântico a cada ano. Deste volume, cerca de 27 milhões e 700 mil toneladas depositam-se sobre a bacia amazônica. A importância desse fenômeno não pode ser subestimada. A Amazônia, apesar de toda a sua exuberância, sofre constantemente a perda de nutrientes essenciais devido às chuvas intensas que lixiviam os solos, arrastando compostos como o fósforo para fora do alcance das plantas. Sem o reabastecimento provido pela poeira do Saara, muitas áreas da floresta não conseguiriam manter sua incrível produtividade. Além disso, cerca de 43 milhões de toneladas de poeira seguem viagem e acabam fertilizando também o Mar do Caribe, demonstrando o impacto gigantesco desse ciclo de nutrientes entre continentes. A descoberta desse processo fascinante reforça o quão interligados são os sistemas naturais da Terra, mostrando que o equilíbrio ecológico de uma floresta tropical pode de fato começar com um grão de poeira soprando a milhares de quilômetros de distância. Número 5. Os geoglifos. Utilizando tecnologia de satélite de alta precisão, cientistas fizeram uma descoberta impressionante na região amazônica. Os geoglifos, estruturas gigantescas feitas no solo que revelam a incrível engenhosidade dos povos antigos. Essas formações são criadas através da movimentação ou remoção de grandes volumes de terra e pedras, para formar linhas e espaços que, vistos do alto, formam desenhos e padrões complexos e visualmente impactantes. Um trabalho que exige organização, conhecimento do terreno e muita dedicação. Segundo a revista National Geographic, muitos dos geoglifos descobertos no estado de Mato Grosso, no Brasil, parecem ter servido para fins cerimoniais, embora ainda não haja uma confirmação definitiva sobre seus propósitos exatos. Para entender melhor essas obras, os pesquisadores usaram imagens de satélite para identificar coordenadas suspeitas e examinaram 24 estruturas em campo, e todas elas se confirmaram como geoglifos autênticos. Empolgados, os cientistas expandiram suas buscas e, ao final, descobriram mais de 80 geoglifos documentados. Eles estimam que existam mais de 1.300 dessas impressionantes estruturas espalhadas pela Amazônia Meridional.
Os estudos também revelaram uma vasta rede de caminhos interligando aproximadamente 1.500 aldeias, algumas datadas do ano de 1250. Embora as construções estejam espaçadas, a similaridade nos estilos de vida e nas técnicas de construção indica que as comunidades antigas compartilhavam conhecimentos e tradições. O mais surpreendente é que os pesquisadores acreditam que, em períodos de seca, essas populações conseguiam limpar grandes extensões de floresta para erguer essas construções monumentais, revelando um grau de planejamento e cooperação social que rivaliza com grandes civilizações conhecidas. Esses achados não só ampliam nosso entendimento sobre os povos antigos da Amazônia, mas também reforçam a grandiosidade das culturas indígenas que habitaram essa região muito antes da colonização europeia. Número 4. Filhote raro de jaguarundi. Um raríssimo filhote albino de jaguarundi foi resgatado e levado a um parque de conservação para receber cuidados especiais. Este é o primeiro filhote de jaguarundi branco já encontrado no país, um acontecimento emocionante para os conservacionistas. O resgate foi uma ação conjunta entre as autoridades locais e o Corpo de Bombeiros, numa área distante, a mais de 4 horas da cidade mais próxima. Um vídeo tocante mostra o pequeno felino recebendo cuidados médicos, incluindo exames nos dentes e nas patas. Apesar de ser do tamanho de um filhote de gato doméstico, o jaguarundi exibe características únicas. Pelagem completamente branca e olhos avermelhados, resultado da falta de pigmentação. Infelizmente, essa bela coloração torna sua sobrevivência na natureza extremamente difícil, pois o impede de se camuflar, dificultando a fuga de predadores e a caça de alimentos. No entanto, o Parque de Conservação de Medellín oferece um lar seguro, garantindo proteção, alimentação e assistência médica para esse animal extraordinário. Jaguarundis são felinos silvestres encontrados nas Américas, com corpos esguios, cabeças estreitas e orelhas pequenas e arredondadas, sendo aproximadamente 2 vezes maiores que um gato doméstico. São criaturas fascinantes que sempre despertaram a curiosidade de estudiosos e amantes da vida selvagem. O nascimento deste filhote albino reforça a importância da conservação de habitats naturais e da biodiversidade. Pesquisadores pretendem aprender mais sobre as necessidades e comportamentos desse jovem jaguarundi para ajudar a proteger a espécie no futuro. O vídeo emocionante do filhote tocou corações ao redor do mundo, inspirando um sentimento renovado de compromisso com a preservação da vida selvagem. Número 3. Assentamento antigo descoberto. Recentes descobertas arqueológicas nas densas florestas da Amazônia, particularmente na região próxima à Bolívia, trouxeram à luz ruínas impressionantes que mudam nossa compreensão sobre a história dessa região. Utilizando tecnologia de ponta, especialmente o sistema de mapeamento a laser LIDAR, os pesquisadores conseguiram criar mapas tridimensionais detalhados da superfície do solo, mesmo sob a espessa cobertura vegetal da floresta tropical. O que essas análises revelaram foi surpreendente. Evidências claras de um vasto e complexo sistema de assentamentos, que incluíam pirâmides imponentes de barro, sistemas intrincados de canais e extensas áreas urbanizadas. Esses assentamentos estavam organizados em uma rede de cidades e vilarejos que prosperaram há aproximadamente 1.500 anos. Os pesquisadores identificaram 2 grandes centros urbanos, além de 24 vilarejos menores, sendo que 15 destes ainda eram desconhecidos até a realização deste estudo revolucionário. As datas desses locais foram estimadas entre os anos 500 e 1400 da nossa era, indicando uma ocupação longa e sofisticada. Essas revelações desafiam a antiga crença de que a Amazônia era uma floresta praticamente intocada até a chegada dos europeus. Pelo contrário, mostram que sociedades altamente organizadas já habitavam a região, com capacidade de construir pirâmides de 22 metros de altura, caminhos elevados e complexos sistemas hidráulicos. Apesar de atualmente a vegetação ter engolido essas estruturas monumentais, o uso da tecnologia moderna permitiu trazer à tona essas maravilhas escondidas. O estudo dessas ruínas permite reescrever capítulos inteiros da história da Amazônia, revelando que povos antigos não apenas coexistiam com o ambiente hostil da floresta, mas também o moldavam de maneira engenhosa e sustentável. Embora essas descobertas tenham ampliado bastante nosso conhecimento, muitas perguntas ainda permanecem. Como essas civilizações desapareceram? O que levou ao abandono dessas cidades elaboradas?
Pesquisas futuras certamente trarão mais respostas sobre essa cultura fascinante. Número 2. Tesouros medicinais da Amazônia. A floresta amazônica, com sua impressionante diversidade biológica, é um verdadeiro cofre natural repleto de tesouros medicinais. Ao longo das últimas décadas, cientistas descobriram inúmeras plantas e compostos que contribuíram para salvar vidas e tratar doenças. E o potencial para novas descobertas ainda é gigantesco. Entre as plantas mais notáveis encontradas na floresta está o barbatimão, um arbusto de aparência modesta que possui propriedades terapêuticas excepcionais. Suas folhas contêm o alcaloide pilocarpina, que, quando aplicado de maneira adequada, estimula diversas glândulas do corpo, acelera o ritmo do coração e, mais importante ainda, ajuda a reduzir a pressão intraocular. Pesquisadores da Universidade Purdue comprovaram que a pilocarpina é uma esperança no tratamento do glaucoma, oferecendo alívio para milhões de pessoas ao redor do mundo. Outro exemplo notável é a planta ipecacuanha, também chamada de ipecac. Suas raízes possuem compostos que induzem o vômito, um recurso extremamente útil no tratamento de envenenamentos e problemas gastrointestinais. Durante séculos, essa planta foi utilizada não apenas para tratar intoxicações, mas também para aliviar febres, diarreias e doenças respiratórias como bronquite, pneumonia e até mesmo asma. O cacau, um dos produtos mais conhecidos mundialmente, também tem suas raízes na Amazônia. Além do sabor delicioso que conquistou o mundo, o cacau possui propriedades medicinais impressionantes. Ele pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorar as funções cognitivas e até estimular a sensação de bem-estar, graças à liberação de neurotransmissores como a serotonina. É impressionante saber que mais de 25% dos medicamentos modernos possuem ingredientes derivados de plantas amazônicas. E ainda mais intrigante é o fato de que apenas uma pequena fração das espécies vegetais da floresta foi devidamente estudada em busca de potenciais usos médicos. Isso indica que ainda existem muitos remédios naturais aguardando serem descobertos sob as sombras densas da floresta. A conservação da Amazônia não é apenas uma questão ambiental, mas também uma prioridade para a medicina do futuro, pois cada espécie preservada pode ser a chave para curas que ainda desconhecemos. Número 1. O lagarto que caminha sobre a água. Entre as maravilhas mais intrigantes da natureza está o chamado lagarto Jesus, famoso por sua incrível habilidade de literalmente correr sobre a superfície da água. Esse fenômeno espantoso, que desafia as expectativas sobre as limitações físicas dos animais terrestres, impressionou pesquisadores e o público ao redor do mundo. Um vídeo fascinante mostra um desses lagartos em ação, escapando habilidosamente de um predador ao atravessar a água com passos rápidos e graciosos. A visão é tão surpreendente que parece algo tirado diretamente de um conto fantástico. Normalmente, esses lagartos vivem no alto das árvores da floresta tropical, longe dos predadores terrestres. No entanto, quando se sentem ameaçados, eles exibem uma habilidade espetacular. Saltam de seus galhos e correm velozmente pela superfície de lagos e rios, aproveitando um conjunto especial de adaptações evolutivas. Para entender como esse comportamento é possível, os cientistas desenvolveram uma técnica criativa. Cobriram a superfície da água com minúsculas esferas de vidro, capazes de refletir a luz. Isso permitiu registrar, com precisão milimétrica, o movimento dos lagartos em alta velocidade. Através da análise dos vídeos quadro a quadro e da realização de cálculos físicos detalhados, os pesquisadores descobriram que os lagartos usam suas patas traseiras para gerar pequenas bolsas de ar que os sustentam temporariamente sobre a superfície da água. Cada passo é calculado de maneira precisa para manter o equilíbrio entre a gravidade e a força da impulsão. Mesmo assim, apesar de todos os estudos, a ciência ainda não compreende completamente todas as nuances desse fenômeno. O lagarto Jesus parece guardar segredos que desafiam o completo entendimento humano, como se dançasse entre os limites do possível e do impossível dentro das leis da natureza. E assim encerramos nossa jornada pelas profundezas da floresta amazônica, onde mistérios antigos, criaturas fascinantes e fenômenos inexplicáveis continuam a nos lembrar do quanto ainda temos a descobrir sobre o nosso planeta. Cada registro que vimos hoje revela não apenas a grandiosidade da natureza,
mas também a incrível capacidade humana de investigar, se maravilhar e respeitar os segredos que a Terra ainda guarda. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!